Hello everybody, it's time for English class. É hora da aula de inglês, né? Enquanto eu dou as boas-vindas, eu cumpro as exigências sanitárias e espero que todos vocês estejam se cuidando, pois, afinal de contas, a pandemia não acabou, né? E eu também quero lembrar das atividades do portal Escola em Casa e o que a sua escola também está fornecendo, as atividades lá, tá bom? Você tem que assistir às videoaulas e fazer todas as tarefas para garantir carga horária. Agora, bora estudar! Bom, turma, você lembra como é a palavra saúde em inglês? Lembra? Olha só. Health, ok? Então, se você esqueceu, lembrou agora, né? Ok, então health. Este S que aparece é o S de substantivo, tá bom? Bom, vamos ver também algumas palavras que são derivadas de health. Temos aqui healthy como adjetivo, está na tela para você. Temos também healthier, adjetivo na forma comparativa. Temos também healthiest, adjetivo na forma superlativa. E healthily é um advérbio, tá bom? Isso. E a palavra meio ambiente? Bom, nós já mostramos aqui algumas vezes, mas se você não se lembra, está aí na tela. The environment. Isso. Esse S, lembrando, é um substantivo. Bom, geralmente, essa palavra environment é precedida do artigo the. Algumas palavras derivadas de environment. Environmentalism, environmentalist, environmental, environmentally. Tudo bem? Então, você já sabe o que é health e o que é the environment. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vocês irão também acompanhar com a professora Elaine de Matemática e o professor Renato de Ciências esse assunto, e cada um trazendo uma visão diferenciada para expandir a sua mente. Agora, observe essas imagens. Imagem 1, imagem 2, imagem 3. Como você já está craque em estratégias de leitura, com certeza já conseguiria deduzir que tipo de texto são esses. Bom, olhe novamente. Texto 1, texto 2, texto 3, não é? Ok. Bom, se você ainda tem alguma dificuldade, me diga uma dessas opções. São textos jornalísticos ou científicos? Olha aí. Bom, são textos científicos. Textos científicos devem ser escritos também em uma outra língua estrangeira, nem que seja pelo menos o resumo do trabalho, chamado de abstract. Bom, o inglês é de longe a mais escolhida. Por que inglês? Por diversas razões, mas eu destaco uma aqui. O conhecimento acadêmico é tão valioso que não pode ficar restrito a uma universidade, a uma cidade, a um estado ou a um país. O conhecimento precisa estar acessível a todo o planeta. E a língua mais acessível é o inglês. Um artigo é apresentado em trabalhos no exterior ou lido por diversas pessoas de diferentes países. Não dá para ficar traduzindo para cada língua e nem ficar usando tradutores online, porque o processo ainda está engateando. Então, a compreensão tem que ser na hora da leitura. Veja este artigo de uma revista acadêmica publicada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. O título está em inglês, bem como o resumo. Isso quer dizer que o mundo acadêmico respira a língua inglesa. Combinado? Agora, voltando aos textos, mais precisamente ao texto 1. Você sabe dizer qual é o assunto? Olha só. Olhando o título, tem algo a ver com literatura. Olha lá, literature.
não é? Mas atenção, hein? Não é a literatura dos livros de romances e poesias que você estuda nas aulas de língua portuguesa na sua escola e aqui com a professora Sara. Não. Aqui refere-se a um conjunto de obras de uma determinada área de pesquisa, no caso das ciências médicas. Então, este artigo científico está discutindo o quê? A literatura epidemiológica relacionadas com as epidemias, né, como a Covid-19, sarampo e tantas outras. E tudo ligado a quê? Sim, ao meio social e à saúde. Isso. E por falar em Covid-19, este outro artigo trata do quê? Observe. Né? Os efeitos indiretos da Covid-19 sobre o meio ambiente. Parabéns! Mais um outro artigo, olha aí. Olha só, eu vou explicar para você a palavra measures, tá bom? Olha aí, ó. Measures são ações, né? São medidas no sentido de ações, corrigindo. Olha aí. E aí, do que se trata o texto? Você quer traduzir, né? Então, olha, vamos lá. Vamos começar então pela palavra transmission. Olha aí, ó, transmission. E aí você vai lendo de trás para frente. Né? Então temos aí, ó, transmissão ambiental da Covid-19. Vamos continuar, ó. Lembre-se de trás para frente. Ó, measures é medidas, não é? Então, medidas de saúde pública preventivas. Parabéns se você conseguiu ler os títulos desses artigos científicos. Agora, a leitura na íntegra, na totalidade desses artigos, exige uma formação na área, obviamente. Mas a intenção aqui foi mostrar que você, aluno do nono ano, aluna do nono ano, já consegue pelo menos identificar o gênero textual e o assunto desses textos. Quando se tem o hábito de leitura, não é necessário ficar traduzindo para entender. Você busca no dicionário apenas a palavra que pode causar dificuldade na compreensão. O resto, a mente organiza. Todo texto científico traz argumentos e usa recursos através de dados e condução das ideias para que o artigo ganhe respaldo e se sustente para a aprovação dos pesquisadores. Eu quero aqui aproveitar para abrir parênteses, tá bom? Qual é o grau de confiança que você deposita em artigos científicos? É alto, não é? Bom, os artigos científicos se baseiam em pesquisas que levam meses e até anos para chegar a uma conclusão. Por causa disso, dificilmente nós vamos encontrar informações falsas, fake news, mas há casos registrados sim, e são resultado de alguma fraude nos dados na qual o próprio mundo acadêmico exige uma retratação da revista, uma vez que o alcance é a nível global. Então passa pelo crivo de cientistas e pesquisadores da área, dos 4 cantos do mundo, hein? Diferente do que chega nas redes sociais. As informações científicas são de grande confiabilidade, assim também como as notícias, pelas 3 mídias mais tradicionais, no caso o rádio, o jornal e a TV. Quando há erros, são erros pontuais, né? Digamos assim, em algum ponto da informação, e não a informação inteira, tá? O que costuma ser uma característica das fake news. Erros, quando acontecem nas mídias citadas, são corrigidas o mais rapidamente possível, né? Explicadas e informadas ao leitor, o ouvinte ou ao telespectador. Tudo bem? Agora vamos ao tema Health and Environment. Boa parte das ideias que iremos aqui discutir vieram do artigo científico Environment, Ethics and Human Health, ou seja, o meio ambiente, ética e saúde humana, do site thehastingcenter.org. Então vamos lá. O meio ambiente pode afetar a saúde humana, correto? Bom, vamos confirmar isso no artigo, tá? Vamos lá. All organisms depend on their environments for energy and materials needed to sustain life. Clean air
potable water, nutritious food, and safe places to live. For most of human history, increases in longevity were due to improved access to these necessities. Advances in agriculture, sanitation, water treatment, and hygiene have had a far greater impact on human health than medical technology. Bom, o parágrafo trata do quê? Opção A. Como o meio ambiente fornece o necessário para sustentar a vida, ou como a energia e materiais necessários para a vida esgotam o meio ambiente. O que vocês acham? Pela rápida leitura, não é? A primeira, não é isso? Como o meio ambiente fornece o necessário para a vida. Os autores usam desse início com a intenção de preparar o terreno para o desenvolvimento da ideia central. E aí vamos usar as estratégias de leitura. Nós marcamos os cognatos, que são as palavras transparentes. Também, olhem a telinha, em amarelinho são os cognatos. Também, aqui marquei para vocês, as palavras familiares, aquelas que já vimos, já conhecem, não é? Algumas aí, certo? E aqui as palavras que podem ajudar a melhorar a compreensão. No caso, safe, quer dizer seguro, due to, devido a. Tudo bem? Ok, agora algumas opções para você marcar como correct ou incorrect, tá bom? Vamos ver. Os seres vivos tiram do ambiente recursos para sua sobrevivência. Correct ou incorrect? Correct, não é isso? Exatamente. O ser humano vive mais porque o acesso aos recursos melhorou. O que você acha? Correct. Muito bom. E a última, a medicina impactou mais do que os avanços na agricultura, saneamento, água tratada e higiene. O que você acha? De acordo com o texto, é incorrect, né? A terceira é incorrect, pois os avanços na agricultura, segundo os autores, impactaram mais do que os avanços na medicina. É inegável o avanço na medicina, né? Mas a agricultura, saneamento básico, a qualidade da água e higiene corporal tiveram avanços ainda maiores. Isso aí não podemos duvidar, tendo visto que a população tem migrado muito para os centros urbanos e melhoria nessas áreas foi essencial, não é? Então, turma, essa demanda por esses recursos causa impacto no meio ambiente. E se o meio ambiente for prejudicado, aquilo que esse meio nos fornece para a nossa sobrevivência entra em colapso e um monte de doenças começam a aparecer. Doença em inglês é disease ou illness. Vamos aos exemplos de diseases que estão relacionadas com o meio ambiente, maltratado pelas ações humanas, segundo o artigo. Lá eles colocaram vários, aqui coloquei alguns para vocês. Cancer, heart disease, diabetes, asthma, pulmonary disease, Parkinson's disease, malaria, obesity. Creio que não temos que traduzir, né? Até aqui tudo bem, ou seja, as informações científicas batem com o que vemos no dia a dia. Mas como a função da escola é instigar o pensamento crítico, eu lanço aqui a pergunta em inglês e vou dar aquela força para você entender, tá? If the environment affects human health, can human health affect the environment? E aí, conseguiu entender a pergunta? Estratégias, olha aí, ó, cognatos, e temos uma palavrinha nova, que é o if, quer dizer se. Agora ficou fácil, né? Olha se é isso mesmo. Se o meio ambiente afeta a saúde humana também pode afetar o meio ambiente? E aí, pode ou não pode? Teacher, eu acho que pode afetar por causa disso ou aquilo, né?
Teacher, eu não acho que pode afetar por este ou aquele motivo. Tudo bem, né? Dear student, a ciência não fica no achismo, tá? Ou pode afetar ou não pode afetar, né? Nós vamos ver no artigo para ver o que os autores pensam a respeito. Olha só, um fragmento, tá? The environment can affect human health. A less widely known fact is that promoting human health can also affect the environment. Então aqui, ó, temos uma parte grifada, né? Promoting human health. Né? Quando os autores falam em promoting human health can affect the environment, promovendo a saúde humana, estamos falando em melhorias na qualidade de vida em todos os aspectos. E para ter esse conforto, há um preço a se pagar. Tá? Vamos ver no texto quais argumentos que apontam as consequências no meio ambiente para que possamos ter nosso padrão de vida. Vamos ver. For example, food production causes environmental damage from pesticides and fertilizers, soil salinization, waste produced by livestock, carbon emissions from food manufacturing and transportation, deforestation and overfishing. Vamos usar agora as estratégias. Aqui marquei para você os cognatos, as palavras transparentes, correto? E também algumas que já vimos antes. Food, que é alimento ou comida, environmental, ambiental, waste, quer dizer lixo ou dejetos, não é? Ok. E temos palavras novas, olha só. Damage, são danos, livestock, animais de fazenda, overfishing, pescaria excessiva. Então agora vamos ver quais afirmativas são correct ou incorrect. Vamos lá? Olha aí. 3 frases para a gente. Criação de animais não causa impacto no meio ambiente, de acordo com o texto. O que você acha? Incorrect. Causa, não é? Como a nossa saúde interfere no meio ambiente é um processo menos discutido. Isso aí é verdadeiro. Inclusive, foi colocado lá no primeiro fragmento. Os danos ao meio ambiente é consequência da cadeia produtiva de alimentos. Isso aí também é verdadeiro. E tem mais uma frase que eu queria destacar. Emissões de carbono causam danos ambientais. Também está lá no texto, verdadeiro, tá? Então temos 4 frases, né? Ok. Turma, agora vamos compreender um pouco mais essa parte, tá? Por exemplo, a tradução para vocês. Ó, produção alimentar causa danos ambientais a partir de pesticidas e fertilizantes. Salinização do solo, dejetos produzidos por animais de fazenda, emissões de carbono que vêm da produção e transporte de alimentos, desmatamento e pesca excessiva. Tudo bem? E a gente pode acrescentar outras coisas, como por exemplo, o transporte aéreo é rápido, é confortável e é seguro, mas recentemente o jornal britânico The Guardian publicou o resultado de uma pesquisa que aponta que os voos de longa duração emitem mais CO2, CO2 é o dióxido de carbono, do que a média de pessoas no mundo inteiro ao longo do ano. O CO2 é responsável pelo aumento do efeito estufa, Greenhouse Effect, aí na tela. Algo que é natural, mas se aumentar os níveis de emissão desses gases, causa sérios problemas ambientais e climáticos, incluindo aí o aquecimento global, global warming, aí na tela. O aquecimento global sempre esteve na pauta, né, das discussões ambientais, mas os autores lembram e argumentam que taking steps to drastically reduce greenhouse gases could have adverse consequences for global, national and local economies, which would result in a general decline in human health and health care. Bom, vamos lá para as estratégias. Observe, amarelinho os cognatos, em azul as palavras já conhecidas, né? E aqui uma nova, taking steps. Ok? Vamos ver. Agora,
vamos para a pergunta para vocês. Com relação à redução drástica dos gases que causam o efeito estufa, os autores argumentam que, opção A, causaria prejuízos econômicos, gerando um efeito cascata negativo no sistema de saúde, por isso teria que ser gradual. Ou então, causaria uma melhoria no sistema de saúde e com poucos problemas na economia. O que você acha? A opção correta? A primeira, opção A. Então, os autores lançam recursos argumentativos que nos fazem raciocinar em cima do que dizem, ou seja, eles levam o leitor a concluir que, para se manter uma qualidade de vida com boa saúde, a gente indiretamente prejudica o meio ambiente. Há momentos que os autores reforçam os argumentos com exemplos, mas como o nosso tempo aqui é bastante limitado, apenas menciono aqui casos registrados, citados lá no artigo, de que até para controlar certas doenças, algumas alterações no meio ambiente foram necessárias, como a erradicação da malária nos Estados Unidos, nas décadas de 1940 e 1950. Eles tiveram que drenar regiões pantanosas inteiras e usar pesticidas, ou seja, um ecossistema completo afetado, mas funcionou para os objetivos pretendidos. Agora, olhando por esse lado, até mesmo aqui no Brasil, para combater a dengue, usa-se um produto químico à base de óleo diesel, é um caminhão que a gente chama de fumacê, não é? Aqui funciona, mais ou menos, né? Funciona. Letal para os mosquitos, mas também letal para os demais insetos que estão ali perto, como as formigas, as abelhas, né? E como você já sabe nas aulas de ciências, são fundamentais para o ecossistema. É aí uma atitude necessária até que a gente aprenda a cuidar do nosso quintal, né? Então, parar de usar todos os pesticidas é a solução? Bom, os autores levantam um dilema que nossa sociedade enfrenta. Olha aí. The extreme action of stopping all pesticide uses could significantly reduce agricultural productivity, leading to food shortages and increased food prices, which would in turn increase starvation in some parts of the world. Bom, colocando aqui em prática as estratégias, olha aí, ó, os cognatos, já marquei para você, e as palavrinhas familiares. E temos aqui as palavras novas, ó, stopping, leading to, shortages, starvation, não é? Ok, olha só a tradução para você. Ações extremas de parar os usos de pesticidas reduziria de maneira significativa a produtividade agrícola, levando à escassez de comida e aumento dos preços dos alimentos, que, por sua vez, aumentaria a fome em algumas partes do mundo. E a produção de energia que consumimos no lar, no trabalho, hoje virou home office, né? Também dos veículos e nos serviços essenciais. Para garantir nossa qualidade de vida, também colocamos em risco delicados ecossistemas. Veja só. Energy production and use helps sustain human life, but it can also pose hazards to human health and the environment, such as air and water pollution, oil spills, and destruction of habitats. Bom, turma, pela prática da leitura, eu já eliminei aqui as estratégias visuais. Agora é mental, tá bom? Só as palavras novas aqui, ó. Olha aí, pose hazards such as e spills. Ok? Então, a produção e o uso de energia ajuda a manter a vida humana, mas também pode colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. Tais como poluição da água, porque se gasta mais água potável para que o esgoto funcione, ou para que o nosso banho seja confortável, não é? Poluição do ar, polui-se mais o ar com mais veículos e a indústria não para de produzi-los e nem poderia, senão causaria grande desemprego. O derramamento de petróleo, seja por problemas nas plataformas ou nos navios petroleiros que cruzam os oceanos, e destruição de habitats, não é isso? Como os causados por grandes incêndios, para a criação
de gado, que nos serve de alimento. Aumento de moradias para que os índices de habitação melhorem causam impactos ambientais. Derrubam-se árvores e abrem-se espaços para que empreendimentos levantem seus condomínios, garantindo empregos diretos e indiretos. O ideal é que o progresso possa causar o menor impacto possível à natureza para garantir um amanhã menos traumático. Isso seria viver de maneira sustentável, tá bom? Temos a conclusão do texto, mas a conclusão vou deixar para onde? Para o portal Escola em Casa, tá? Eu sei que foi um texto complicado, né, longo, né, mas é esse mesmo. Vocês têm que ter acesso também e hábito de leitura em textos um pouco mais elaborados, tudo bem, turma? É isso aí. Então, lá no portal Escola em Casa, tem para você atividades, tá? E a atividade dessa aula de hoje. Não percam, tá? Bom, tempo esgotado. Continue os estudos, já estamos quase em reta final, né? Então, um grande abraço, obrigado pela sua atenção, tá certo? E thank you, take care, live long and prosper.